Senhor, nós oramos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e sido em nossas vidas. Traga cada dia mais luz da tua palavra e a revelação do teu Espírito para que possamos caminhar segundo a tua vontade e segundo o teu bem-querer. Nós te amamos e te bendizemos e pedimos, Senhor, que o Senhor nos revista da pessoa de Cristo e que possamos mergulhar e estar dentro dele para que possamos sempre trilhar o bom caminho que é o Evangelho. Livra-nos, ó Pai, da obra do engano, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Shalom, queridos, tudo bem? Nós estamos ministrando uma série de palavras, né, e na verdade eu acabei cortando duas aqui. Estamos falando da palavra do mês, que é uma questão de Dan, e estamos falando das obras das filosofias. Mas eu vou abrir um parênteses nessas duas palavras e estamos ministrando isso daqui, terminamos hoje, até porque os acontecimentos, né, que muitos têm visto essa questão das conjunções, dos eclipses e tudo mais, nós queremos trazer esse direcionamento para que vocês possam caminhar e romper. Abra a Bíblia de vocês. Está todo mundo me ouvindo? Está de boa? Por que eu não posso falar alto, né? Porque eu estou num ambiente que tem mais gente. Mas abra a tua Bíblia em 1 Coríntios. Quinze. Primeira Coríntios 15, verso 50 em diante. Bom dia. Diz assim: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e piscar de olhos. Ao soar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, os teus grilhões? O grilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, versículo 28. Eu quero que você pegue esse versículo e grava ele, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Nós estávamos meditando a respeito do que vai acontecer hoje. Não sei se já aconteceu ou vai acontecer. A questão, a obra desses eclipses. E falamos ontem a respeito do que seriam essas duas conjunções. Que desde 2000 há um sinal, né, dessa transição que está acontecendo de uma era para uma outra era. Isso é chamado, então, o que nós chamamos de nova era. Então, nova era não é uma religião. Nova era não é uma
uma ideia somente. Nova era é uma transição, segundo o esoterismo, de uma casa zodiacal para uma outra casa zodiacal. Então eles pegam o topo do planeta e esse topo, né, que é virado assim, ele vai fazendo uma roda em torno da abóbita celeste, fazendo com que... Amém, obrigado, Daniel. Fazendo com que haja um transitar visto do Polo Norte, visto então esse transitar para eras. E a era que foi proposto assim, segundo eles, a era que entrou, saiu então uma era de peixe para uma era de aquário, entendendo que o relógio cósmico ele roda invertido, ele não roda sentido horário, sentido direita, ele roda sentido esquerda. Pois bem, o interessante aqui é tão interessante que até mesmo o esoterismo, eles falam algo a respeito das eras, porque, segundo eles, estávamos na era de peixe. E Jesus veio e chamou pescadores, e o símbolo era o símbolo de peixe, né? Que todos os símbolos cristãos se tornou um peixe. É interessante até notar isso, né? Para a gente rever algumas coisas. Eu tenho falado alguns com os irmãos isso. Às vezes adotamos alguns símbolos para nos representar que a gente tem que prestar atenção. Não estou dizendo que isso é errado, meu irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Mas nós temos que pegar a origem das coisas, né? Da onde surgiu essas coisas. Pois bem, saímos agora então da era e entramos nessa era de Aquário, segundo eles. E aquilo que falamos que aquários eles não trabalham com as águas de baixo, mas sim com as águas de cima, ou seja, com um contexto de pensamentos, emoções, um contexto de sentimentos, um contexto da mentalidade em si. E dentro desse contexto de mentalidade, nós vamos então perceber que existe uma alteração de comportamento. E aonde eu quero chegar com isso? Todas as vezes que nós falamos de Saturno, nós vamos então representar ou ter uma representatividade de um espírito chamado Moloque. Moloque, ele sempre foi uma deidade que o Senhor Deus e os próprios apóstolos, eles foram, foram colocados aí como uma marca de não se meter com esse espírito. E a marca mais profunda que o Senhor deu é a entrega da semente. Então, estamos entrando agora no mês nessa viração, nesse contexto. E normalmente esse é o maior tempo aonde é entregue a Moloque todas as coisas, seja sonhos, projetos, chamados. Essa é uma temporada aonde é entregue as características, é entregue a esse espírito, porque ele é como que se fosse um útero gerador. Ele é como que se fosse um útero que recebe as sementes e faz com que as sementes sejam consagradas. Se eu entrego o primeiro, todas as coisas, então, é dedicada a quem entreguei o primeiro. Por isso existe uma coisa chamada primícia. E nós não entendemos isso. O que é uma primícia? É você entregar o primeiro. É você entregar aquilo que é primeiro. Deus sempre quer o primeiro. Por que Deus quer o primeiro? Porque se eu santifico o primeiro, todos os outros são santos. Aí você vai ver então a primícia, uma coisa chamada dízimo, que também não deixa de ser uma primícia. Não deixa de ser os primeiros frutos ou aquilo que eu recebi. Porque todas as vezes que eu santifico o primeiro, todas as vezes que eu consagro o primeiro a alguém, esse primeiro, ele traz uma ordem de replicação na vida dos outros. Por isso o Senhor, ele então tinha o primeiro filho, Jesus, que tinha a primogenitura. Agora ele tinha primazia, né? Ele era o unigênito.
E ele continua tendo a primogenitura, mas ele era o unigênito, o único. Agora ele se torna o primeiro, o primogênito de todos os irmãos. Nós vamos ver que quando entramos nesse linha de pensamento, nós vamos ver que o Senhor ele sempre pediu primeiro para ele, porque aquilo que rompe o ventre, aquilo que sai do ventre como primeiro, você vai ver que se é do Senhor, todo aquilo que sair do ventre se torna do Senhor, tem uma aliança com ele. Por isso o Senhor sempre vai falar de primeiro. Mas onde entra Moloque nisso? Moloque é aquele que sempre vai querer roubar as sementes e tornar o útero algo totalmente dedicado a ele. Por quê? Porque se ele tem, ou se ele contamina o útero gerador, tudo aquilo que sair desse útero vai estar dentro de uma aliança com ele. E aí a gente vai ver então na Bíblia várias vezes o Senhor referindo a essa questão de Moloque. Vou ler 3 textos para vocês. Abra aí Levítico 18, 21. Deixa eu acender a luz aqui. Levítico 18, 21. Diz assim, vou ler do versículo 20. Não te deitará com a mulher do teu próximo para te contaminar com ela, e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanará o nome de Deus. Eu sou o Senhor. O próximo, Levítico 20. Versículo 2 em diante. Também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, que der o seu filho a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem, e o eliminarei do meio do seu povo. Portanto, deu o seu filho a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der o seu filho a Moloque, e não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo com todos após e com ele se prostituiu com Moloque. Então, olha aqui, queridos. Quer dizer, eu falei que ia ler 3 textos, né? Vou ler o último. Atos 7. Vamos para o Novo Testamento. Versículo 42. Mas Deus se afastou e entregou ao culto das milícias celestiais, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas e sacrifício no deserto por espaço de 40 anos? E acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do seu Deus Renfã, figura que fizeste para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Então preste atenção. Em Levítico 20, eu acabo de falar isso agora, minha querida. Em Levítico 20, nós vamos ver que ele diz sobre a obra do sacrifício de Moloque e a obra daqueles que fecham os olhos ao sacrifício de Moloque. Porque era uma abominação e continua sendo uma das piores coisas, que é a entrega de geração. Você não só consagra a tua vida, mas você consagra a tua geração.
E aí eu comecei a perceber que em tudo, ou todos os momentos, todas as coisas que o Senhor mais abominou, foi a entrega de filhos a Moloque. Nós vamos ver que isso foram coisas detestáveis. A gente vê isso em algumas partes das Escrituras, né? Por exemplo, em 1 Reis 11, que isso foi uma das questões terríveis que o próprio Salomão fez. Quando nós olhamos, é, quando nós olhamos para a vida de Salomão, por isso muitas obras da magia foram feitas em Salomão, ou foram partidas de Salomão, e começamos aí maçonaria e tudo mais, que Salomão era um adepto, Salomão matou criança, Salomão sacrificava criança. Olha o que diz aqui no versículo 7, nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte, fronteira a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Então você vê que assim Salomão ele fez coisas terríveis. Um outro ponto a gente vai ver em 2 Reis 23:10. Esse está em 1 Reis, 1 Reis 11:7. E agora 2 Reis 23:10, que diz assim: também profanou a Tófate, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Então você vai ver que em Israel era era muito ligado ao culto a Moloque. Tudo bem. Por que você acha que esses decretos e em todas as nações, os que eles querem mais aprovar é a lei do aborto? Por que que eles sempre querem colocar a lei do aborto como uma lei predominante? Porque aqui começa a entrega de uma geração. Eles precisam gerar uma geração que está sendo odiada por Deus. Entenda isso, querido. O diabo precisa incitar um nível de pecado para que uma geração seja estritamente esquecida por Deus. Que assim aconteceu. Não pense que o diabo quer usar o ser humano, querido. O diabo quer destruir o ser humano. Ele não está doido para usar o ser humano, apesar que ele usa para maldade, mas o que ele quer é incitar um nível de maldade tão grande a ponto de o ser humano ser odiado por Deus, pelo seu nível de maldade. Assim aconteceu lá, no tempo de Noé. O ser humano incitou tanto a maldade, que essa maldade ela chegou a ponto de exceder a longanimidade de Deus. Essa é alguma coisa interessante, porque o que o diabo quer incitar, por exemplo, numa cidade, é um nível de maldade tão grande para que aquela cidade seja punida por Deus, como Sodoma e Gomorra. Mas eu não quero aqui entrar e o chamar vocês hoje não é para só falar sobre isso. Eu quero falar sobre a entrega da semente espiritual a Moloque. O Senhor tem falado isso várias vezes e eu não estava entendendo. Eu já tinha ministrado algumas coisas, mas agora eu quero convocar vocês, ou fazer com que vocês entrem a um espaço, né, desses próximos 7 dias, de um tempo de arrependimento, porque muitas vezes nós entregamos as nossas sementes espirituais a Moloque. Abre sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10. Versículo 32.
Lembra-vos, porém, dos seus dias anteriores, em que depois de humilhado, iluminados, sustentes grandes lutas e sofrimentos. Deixa eu acender aqui de novo, porque a gente está num lugar que tem que acender luz, senão fica muito escuro. Olha o que ele está dizendo. Depois de vocês serem iluminados, vocês passarão por diversas lutas e diversos sofrimentos. Então, lembra-se desses dias. Versículo 33. Ora, expostos como espetáculos, tanto de opróbrio quanto de tribulação. Ora, tornando-vos coparticipante com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superiores e duráveis. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocede para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, preste atenção. Essa palavra é uma palavra do Senhor muito pontual. Entenda de novo. O justo viverá por fé. Não somos os que retrocedem, porque se retroceder, nele eu não me comprazo, diz o Senhor. O que está acontecendo? Eu vou entrar em uma outra história, e aí eu entro nesse texto de novo. Você vê que eu estou ligando coisas aqui. Quando nós tratamos a palavra de Esaú, ou dos edomitas, você vai ver que Esaú foi aquele que abandonou e entregou a sua primogenitura e a sua herança. E a Bíblia diz que por causa disso, ele se tornou odiado, ou, como que eu posso dizer? Ele se tornou uma pessoa que foi sentenciada a viver no deserto. Todas as vezes que nós colocamos como edomitas, ou a obra de Edom, que é a obra do orgulho, está ligado a Esaú, porque Esaú foi o pai dos edomitas. Edom significa vermelho, aquele que vem do barro, aquele que está ligado à dureza de coração. E o Senhor fala muito claro isso, porque você rejeitou. Irmãos, era para nós sermos filhos era para que Jesus seja filho de Esaú. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú. Mas Esaú, ele perverteu a sua história, entregando o seu chamado, entregando a sua herança, entregando o seu dom, fazendo com que esse dom se tornasse inútil. O que é a obra de entregar a Moloque espiritualmente? Todas as vezes que nós, por causa da tribulação, entregamos o nosso chamado e deixamos de fazer aquilo que Jesus fez, mandou fazer,
nós entregamos a Moloque as nossas sementes espirituais, fazendo com que a próxima geração se tornasse, então, odiada por Deus. Irmãos, isso é muito sério. Todas as vezes que você entrega o teu chamado, todas as vezes que você simplesmente para de fazer o que Deus te mandou fazer por causa das tribulações, como diz em Hebreus, que nós seríamos atribulados, nós seríamos perseguidos, nós seríamos odiados. E se você retrocedesse, a tua alma do Senhor não mais teria prazer nos que retrocedem. E, como diz, nós não somos os que retrocedem, nós somos os que avançam para, como ele diz aqui, para a conservação da alma. Vou dizer de novo, para a conservação da alma. O retroceder faz com que o não retroceder faz com que a minha alma seja conservada. E eu entro aqui, lá em Mateus 24. E os que perseverarem até o fim, herdará a vida. Então preste atenção, irmãos. O que eu tenho entendido para essa temporada é que aumentará a pressão, porque o diabo precisa levantar uma geração de apostasia. E pense, querida, a geração de apostasia não começa com os apóstatas. A geração de apostasia começa com os pais que entregaram o chamado e se tornaram cristãos comuns, fazendo com que a próxima geração herdasse essa fraqueza, como assim foi a geração de Esaú. Quando Esaú ele deixa a sua herança, ele não somente deixa herança, ele cria agora uma geração. Veja que Deus não fala de Esaú. Quando Deus ele fala da obra do orgulho, ele não fala de Esaú, ele fala de Edom. Ele fala da geração dele. Ele diz da geração que nasceu de Esaú. Então, Esaú, ele abandonou e rejeitou o chamado. E isso fez com que ele gerasse uma geração que fosse orgulhosa. Assim também o inimigo quer fazer com a gente. Pega a palavra de ontem, a pressão que virá sobre a mente, a pressão que virá sobre nós, a pressão que virá para que abandonemos a fé. Lembra que falamos que desde 2000 existe uma pressão na forma de pensar, fazendo com que nós abandonemos o chamado. O que eu estou dizendo aqui virá a partir de agora mais pressão para que nós abandonemos o nosso chamado, abandonemos a nossa tarefa, abandonemos o nosso posicionamento. A minha preocupação, querido, não é somente você desviar. A minha preocupação é você deixar o teu chamado e entregar a Moloque o teu chamado. Todas as vezes que a luta vem, todas as vezes que a pressão vem, todas as vezes que o diabo ele tenta te pressionar, a única coisa que ele quer é que você entregue o teu gene, a tua semente, o teu sêmen espiritual, assim dizendo, que é o teu chamado. Quando a pressão vem, a única coisa que o ser humano pensa é: eu quero desistir. E ele diz: nós não somos dos que desistem, nós não somos dos que retrocedem, nós não somos daqueles que abandonam, nós não somos daqueles que ficam para trás, nós não somos daqueles que olham para trás, porque o Senhor disse que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno dele e nem do seu reino. Sabe o que eu tenho percebido, querido? Eu não estava olhando para esse ponto. Essa temporada já começou. Foi a temporada do retrocesso. Quantos não entregaram o seu chamado? Quantos não disseram: eu não quero me envolver mais com muita coisa? Quantos não falaram: eu não quero mais
estar na frente de nada. Eu não quero mais cargo, eu não quero mais unção. Eu quero ficar de banco, eu quero ficar sentado só vendo. Eu estou cansado. Eu não quero me envolver com muitas coisas. Isso nada mais é do que o aborto espiritual, como Esaú. Aqueles que entregaram a sua semente para gerar uma geração que perdesse a promessa. Uma geração que perdesse o posicionamento. Porque lembre-se, querido, você representa não só você. Você representa aquilo que fizeram lá atrás, mas você também representa aquilo que fará lá na frente. Ou seja, a tua próxima geração, ela está, meu querido, ligado à tua visão ou o teu chamado. A obra que a cada dia nós estamos dizendo que chama a obra de apostasia, a obra de esfriamento, a obra que estamos vendo nesse contexto é a obra que uma geração está entregando a outra geração para Moloque. E Moloque está gerando, a ponto de gerar uma geração apóstata. Veja, meu querido, nós estamos vendo que a falta de vigilância ou a falta de palavra, e aí eu entro em Mateus 24, faz com que uma geração se torne simplesmente sem a palavra de Deus. Faz com que uma geração se torne uma geração que não teme mais a palavra de Deus, quando ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, meu irmão, mas como se multiplicaria a iniquidade? Por se aumentar os falsos profetas. Conversando com o apóstolo Paulo de Tarso, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou, sabe, quem faz a conferência, quem confere as palavras que estão sendo soltadas? Uma das coisas que eu acho muito interessante, por exemplo, que nesse grupo tem muitos apóstolos, profetas, evangelistas, tem os ministérios. E ele falou uma coisa que eu achei interessante. Irmãos, nós precisamos de novo entrarmos em níveis de conferência. Ou seja, o que é uma conferência profética? Conferência profética não é um evento. Conferência profética é eu ouvi alguém falar alguma coisa, ou seja, alguém está lançando uma doutrina. Nós vamos pegar essa doutrina e conferir com as escrituras e dizer, peraí, não tá batendo não, ou não, realmente está batendo. Lembra que esses dias saiu um pastor renomado dizendo o seguinte, a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia precisa receber umas atualizações aí, porque a gente não pode seguir se a gente seguir esse modelo da Bíblia, a gente se torna retógrata. Não sei se eu assassinei o português. A gente se torna uma pessoa arcaica. A gente precisa fazer uma renovação. O que nós precisamos? Pegar essa palavra e fazer uma conferência. Vamos fazer uma conferência. Cadê os maduros? Cadê os apóstolos? Foi isso que aconteceu lá em Atos 15, quando o Espírito Santo começou a descer sobre a vida dos gentios. Meu irmão, eles piraram. Peraí, Espírito Santo na vida dos gentios? Não pode não. E aí eles fizeram um concílio apostólico, eles reuniram os apóstolos, a Bíblia diz que tiveram uma calorosa conversa, ou seja, meu irmão, a chapa esquentou ali, e eles argumentando, até que Pedro levanta e diz assim, mas peraí, lembra que o Senhor me usou para falar com um gentio, Cornélio? Lembra que eu orei por eles e o Espírito Santo veio? Ou seja, o Espírito Santo vem sobre a vida dos gentios também. E aí, então, ali eles tiveram uma conferência profética. Eles pegaram aquele acontecido e aquela palavra e aquelas atitudes e conferiram com as escrituras para chegarem em um denominador.
O que nós precisamos, querido, é começar a entender que muitos ensinos ou muitas coisas estão sendo liberadas para esse tempo, fazendo com que as pessoas se tornassem fracas na rocha. Agora ficou escuro. Toda hora estou levantando aqui para tentar ligar. Para que se tornassem fracas no Evangelho, para que se tornassem fracas em Jesus. E agora, querido, o que aconteceu? Aumentará o nível de pressão. Mas eu estou dizendo de perseguição, de morte, de escassez. Eu não consigo ver isso. Eu posso estar enganado. Eu não consigo ver isso. O que eu estou dizendo é que, na verdade, o mundo está ficando mais atraente. As coisas do mundo estão ficando mais forte. Os convites do mundo estão ficando mais forte. As pressões em torno do verdadeiro do evangelho está se tornando mais forte. E isso está fazendo com que as pessoas comecem a entregar o seu chamado. Irmãos, tudo que você entrega, muitas vezes não é ao Senhor, mas é a Moloque, ao tempo. Como eu disse, comece a observar que esse foi o mês que muitos entregaram o seu chamado. Muitos foram aqueles que esse mês disseram, olha, eu não quero me envolver. Por quê? Porque esse é o tempo onde Cronos, ele recebe toda a adoração e geração. Eu sempre falo com as pessoas, irmãos, fim de ano não é momento de tomar decisão. Fim de ano não é momento de fazer transição. Fim de ano, porque o nosso ano não começa agora, o nosso ano começa em março. Esses não são os tempos de transição, esses não são tempo de fazer mudança, esse não é o tempo de abandonar coisa. Porque esse é o tempo onde Cronos está recebendo semente. Esse é o tempo onde Cronos está gerando no útero dele para uma estação, ou seja, as estações onde está sendo mergulhado em água. Lembra-se, o útero, ele é feito de, ele tem a placenta volta de novo, quando o óvulo ele fecunda com a semente, ele vai para uma bolsa de água para ali ser gerado. Então preste atenção. Estamos falando que estamos entrando numa temporada de 3 meses de água. Signos que estão ligados às águas, né? Que estão ligados a um contexto de água. E isso nós estamos dizendo que teremos um ataque de águas, ou seja, aonde nós vamos gerar a semente dessa nova estação, os planos dentro das águas da amargura, e isso não pode acontecer. Isso faz com que retrocedemos. E aqui, querido, eu venho apostolicamente dizendo, meu irmão, em nome de Jesus, não entregue a Moloque aquilo que o Senhor te deu, não entregue o teu chamado, não entregue o teu dom, não entregue a tua família, não entregue a tua fé, não entregue o teu ministério, não entregue a Moloque. Porque o Moloque quer gerar uma geração de apostasia, e isso não pode acontecer com a tua família, não pode acontecer com a tua geração. Não entregue aquilo que o Senhor te deu. Você não é o que retrocede. Você não é o que retrocede. Eu quero declarar isso, que o Senhor te dará força, meu irmão. Você foi decepcionado dentro de igreja, por líder, por qualquer coisa, não importa. O teu chamado e o Senhor Jesus está acima de todas as decepções. Em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, não entregue a Moloque aquilo que o Senhor te deu. Não seja da turma de Esaú, mas seja daqueles que não retrocedem. Por isso ele diz que mesmo pressionado, você não desistiria daquilo que o Senhor fez. Ah, como eu tenho visto pessoas entregando o chamado, porque chegaram nos seus limites. Irmão, se você chegou nos teus limites, provavelmente você estava fazendo a obra do teu ministério e não do ministério de Jesus. Porque eu sempre costumo dizer isso, Deus não mata ninguém enquanto trabalha para Ele, pelo contrário, traz vida. O problema é que nós estamos servindo a religião e os nossos próprios interesses. Estamos levantando nosso próprio reino. E isso faz com que nós entramos nesse nível de ficar cansado da obra dele ou decepcionado. Mas por que decepcionamos? Porque você estava com expectativa pessoal em torno da obra de Cristo.
O reino é de Cristo, a obra é de Cristo e a glória é de Cristo. E os servos são de Cristo e a igreja é de Cristo, não é tua. Por que nós nos decepcionamos na caminhada? Porque nós contamos com pessoas para fazer a nossa visão. Querido, a visão é de Cristo. Ele mandará os edificadores. Ele mandará os trabalhadores para a obra dele. Você cuida das ovelhas de Cristo e não das tuas. Sabe, meu irmão, o que o Senhor trouxe para o meu coração é que hoje começa mais uma temporada de amplificação de uma guerra nas estruturas de pensamento. Mais uma vez vai começar uma luta e uma pressão para aqueles que estão verdadeiramente no Evangelho. Mas a visão que eu estou colocando aqui, ou a convocação que eu estou fazendo, querido, é retroceder. Jamais. Não deixe que Moloque consiga devorar a tua semente espiritual. Não deixe que Moloque encontre em você um pai que sacrifica um filho. Não pense, querido, que o teu chamado é somente para essa geração. Sabe? O você servir a Cristo vai fazer com que a tua família lá na frente sirva o Senhor. Hoje, por você ser um apóstolo, um pastor, um evangelista, um líder ou qualquer coisa, isso não é dádiva tua. Isso é porque lá atrás teve alguém que amou o Senhor com muita força, fazendo com que o Senhor tivesse misericórdia de você. Sabe? Não entregue a tua genética espiritual para ser devorada, para que a próxima geração perca isso. Não retroceda. Não retroceda. Se você entregou, eu estou falando agora uma palavra profética. Esses dias, não, há uns 3 meses atrás, 4 meses atrás, o Senhor trouxe uma palavra. O Senhor disse sim para nós: aqueles que me entregarem os seus chamados, eu estou aceitando de volta e não devolverei mais. Então preste atenção. O que eu senti é que nessa temporada, tudo que você está entregando, Deus está pegando de volta, mas não entrega mais. Esaú não teve perdão desse pecado que ele teve, no sentido de restituição. Entenda o que eu estou dizendo? Perdão na restituição. Ele não foi restituído, por mais que ele se arrependeu depois lá no pai, ficou irado, que entre aspas se arrependeu, mas não se arrependeu nada, teve remorso. Ele não foi restituído, a herança não voltou para ele. Saul perdeu também, porque o próprio Samuel diz: hoje Deus consagraria e eternizaria a tua geração. Ou seja, hoje ficaria firmado para todas as gerações o teu governo, mas é passado de você e entregue a outro. Então, preste atenção, querido. Cuidado para você abrir a boca e dizer: desisto, estou entregando, não quero mais, porque o Senhor está recolhendo. E vou dizer, e normalmente isso não está indo para ele, está indo para o útero de Moloque, fazendo com que toda a tua próxima geração venha sem chamado, fazendo com que haja uma geração fraca e consagrada aos ciclos de repetição de sepultura. Eu quero orar por você hoje, recolhendo aquilo que você entregou, para que você possa realmente viver a plenitude. Eu sinto que nesses dias existe ainda uma porta de graça aberta para que possamos entrar nesse nível de essência. Amém? Você pode dizer comigo: Pai, em nome de Jesus, eu te peço perdão por todos os chamados que entreguei e por todas as vezes que eu dei a Moloque
as minhas sementes. Eu te peço perdão, Senhor, por deixar que a minha próxima geração fosse cortada da promessa ministerial. Quando eu desisti e fiz um aborto espiritual de tudo aquilo que estava sendo gerado em mim. Pai, eu tomo essas sementes que um dia eu entreguei, pedindo misericórdia, graça e o teu perdão. Me arrependo por todas as vezes que, por causa da tribulação, pressão e por causa das minhas emoções, eu coloquei a Moloque, o meu dom chamado e a minha semente. Retiro do útero de Moloque, retiro das mãos do tempo toda a repetição de ciclo, toda a repetição de ciclos de destruição. Eu declaro, não sou dos que retrocedem, sou daqueles que prevalecem. Eu quebro toda aliança com Edom e declaro que estou em Cristo Jesus, revestido com autoridade, e suportarei, como Cristo suportou, todas as aflições. Pai, ajuda-me na minha fraqueza, porque a tua palavra diz que quando eu sou fraco, aí eu estou forte em ti. Quebra a obra do humanismo e peço perdão por confiar na minha própria força. Te agradeço por tudo que o Senhor fez e te peço perdão por retroceder em muitas vezes. Que o Senhor me dê sempre força, ousadia. Eu revisto a minha cabeça agora com o capacete da salvação e declaro que os meus pensamentos são guardados no pensamento da salvação e da resistência, porque a tua palavra diz que aqueles que perseverarem serão salvos. Então eu me revisto da perseverança e da esperança, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deixa eu dizer uma coisa para ti. O Senhor começou a falar essa palavra aqui há uns dias, quando eu comecei a entrar na Bolívia e vi muita dificuldade. Chegou dias que eu precisei andar em 2 dias, 2.500 quilômetros, ou seja, foi praticamente 2 dias sem dormir, para poder entrar nessa nação. E eu lembro que eu chegava num lugar, estava fechado, eu chegava em outro, estava fechado, chegava em outro, estava fechado, até que eu cheguei para o Senhor e falei, Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Já fazem 3 dias que eu estou tentando entrar, estou andando quilômetros e quilômetros sem dormir. Porque eu não quero chegar lá na frente e dizer, eu não pude ir porque eu fui fraco, mas eu tentei de todas as maneiras. Essa foi a minha oração. E o Senhor começou a falar isso comigo, de nunca parar. Irmãos, tente sempre
Avance sempre, porque nem sempre aquilo que está dando errado significa que não é de Deus. E nem sempre tudo aquilo que está dando certo significa que é de Deus. Então entenda isso. Nunca pare. Nunca. Eu tenho visto, né, e vocês têm acompanhado hoje, eu estou em Rondônia, em Porto Velho. E eu quero sempre estar compartilhando para vocês a respeito disso. Ó, aqui, estou aqui, porque para que vocês entendam, querido, que nós temos que servir o Senhor, nós temos que nos entregar. E cada semente, às vezes, que vocês têm colocado na nossa vida, tem se revertido em isso. Em ir para um lugar, servir a igreja tal, servir a igreja tal, servir a igreja tal, servir a igreja tal, servir a igreja tal. E a gente tem servido igrejas e igrejas todos os dias. Estamos em cada dia, em uma igreja, cada dia em um povo, sem visar rendimento, sem visar lucro, sem visar dinheiro. Por quê? Porque o Senhor tem nos suprido em tudo. E é isso que o Senhor está chamando o povo para fazer. Querido, sirva não só a tua casa ministerial. Estou dizendo agora para os pastores. Sirva a igreja de Cristo. Estamos chegando nos últimos dias, aonde não é a minha igreja que vai subir, é onde o povo dele vai subir. O Senhor está fazendo com que sejamos íntegros nisso, em servir a casa dele, em preparar os filhos dele. Por isso, entenda isso, querido. Faça com que o chamado vale a pena. Faça com que a obra da cruz tenha recompensa na tua vida. Não deixe o teu chamado. Toma de volta, querido, em nome de Jesus. Toma de volta. O Senhor merece que trabalhamos e nos esforçamos a Ele. Hoje eu entendo o que o apóstolo Paulo diz. Carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Sabe o que é isso, querido? É você saber que a tua vida já não é mais tua. Você saber que a tua vida agora é dele. Esses dias eu conversando com a minha esposa, eu falava exatamente isso. Eu falei, Lu, você já parou para pensar? Quando eu vejo aquele texto que diz assim, que Jesus não tinha nem tempo mais para almoçar com os seus discípulos, eu comecei a entender quão sério é a obra, quão sério é as coisas, quão sério tem que ser a dedicação. Nós começamos a ver que realmente está um tempo de preparar a igreja dele. Esse é o tempo onde todos estão dizendo, é o tempo da noiva, é o tempo de restaurar a noiva. E aí eu chamo, como apóstolo hoje, eu faço uma convocação, queridos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, adoradores, intercessores, libertadores, querido, o Senhor nos chama para noiva. O Senhor não nos chama só para o nosso ministério, o Senhor nos chama para noiva. O Senhor nos chama para servir a noiva. Precisamos restaurar a noiva, precisamos equipar a noiva, precisamos municiar a noiva, para que a noiva possa ser totalmente ativada. Tivemos um problema esse ano em ser igreja. O Senhor nos barrou por muito tempo de congregar. O Senhor impediu de reuniões. Eu falo que o Senhor, porque isso aqui tem mão de Deus nisso. Sabe? O Senhor fez tudo isso. E agora as coisas estão se abrindo. Será que nós vamos continuar do mesmo jeito? Levantamos as nossas próprias igrejas, levantando somente o nosso chamado, levantamos somente as nossas coisas, pensando somente no nosso reino? Não, querido. Eu creio que esse foi um sinal que o Senhor nos deu, dizendo, olha, é muito bonito o que você está fazendo, mas existem muitos outros que não chegaram naquilo que você tem. Então, traga os seus irmãos, ensine os seus irmãos. Eu tenho falado isso para todos os pastores. Pastores, gaste um dia por semana, pega uma igreja pequenininha e vai lá abençoá-las, vai lá ministrar, sem interesse de estar chamando para a tua visão, mas fazendo com que esse irmão seja potencializado na visão que Deus deu para ele. Nós somos aqueles que equipam o corpo. Efésios 4. Os apóstolos, profetas, evangelistas,
pastores e mestres, foram chamados para equipar o corpo e torná-los perfeito, torná-los pronto para a vinda de Cristo. Que o Eterno te abençoe ricamente. Avançar sempre, retroceder jamais. Amém, queridos? Que o Eterno abençoe.